Formado pela Universidade de Columbia e pela Escola de Medicina de Yale, Brian L. Weiss começou a sua carreira como psicoterapeuta tradicional. Este vídeo é um resumo do seu primeiro livro. Muitas Vidas, Muitos Mestres, editado em 1988. Nele, descreve as sessões de terapia com a sua paciente, Catherine. Essas sessões não apenas aliviam o sofrimento de Catherine, mas também impactam profundamente o Dr. Weiss, transformando o seu ceticismo numa crença na eternidade da alma, no poder curativo do amor e no potencial da terapia de regressão a vidas passadas. A narrativa percorre as revelações de Catherine, explorando temas como a reencarnação, sabedoria espiritual e a interconexão das almas, culminando na compreensão do Dr. Weiss de que necessitava de uma abordagem psiquiátrica mais aberta. Muitas Vidas, Muitos Mestres desafia a psiquiatria convencional, oferecendo um caso convincente para a exploração do percurso da alma ao longo das vidas como um caminho para a cura, apresentando um testemunho emocionante do poder transformador, a importância do amor e do perdão e desvendar a natureza eterna da alma. O capítulo 1 apresenta-nos Catherine, uma técnica de laboratório de 27 anos, que enfrenta ansiedade severa, fobias, insônia e medo da morte, entre outros sintomas. Criada num lar disfuncional, com uma mãe deprimida e um pai alcoólico, a sua vida adulta é marcada por relacionamentos difíceis, incluindo um envolvimento problemático com um médico casado. A sua condição agrava-se a tal ponto que 2 médicos a aconselham a procurar ajuda psiquiátrica com o Dr. Weiss. Este capítulo estabelece o cenário para o processo terapêutico de Catherine, destacando a exploração inicial dos seus complexos problemas emocionais e psicológicos através de métodos tradicionais e não convencionais, como a hipnose. Além de apresentar a dinâmica central entre Catherine e o Dr. Weiss como um terapeuta inovador disposto a ultrapassar os limites da prática psiquiátrica convencional para tratar a sua paciente. O capítulo 2 de Muitas Vidas, Muitos Mestres explora as limitações da terapia convencional em abordar a ansiedade profunda de Catherine, levando à transição para a regressão hipnótica como uma abordagem terapêutica inovadora. Apesar de 18 meses de terapia tradicional, durante os quais Catherine adquiriu alguma compreensão sobre os seus padrões comportamentais, os ataques severos de ansiedade, pesadelos, fobias e sintomas físicos persistiram. A crença fundamental do Weiss, de que os pacientes melhoram ao confrontar influências desagradáveis do passado, não se confirmou no caso de Catherine, mesmo após uma análise minuciosa das memórias da sua infância. De forma intrigante, um incidente em que Catherine demonstrou conhecimento inesperado sobre artefactos egípcios durante uma visita a um museu sugere a possibilidade de memórias de vidas passadas. Inicialmente cética quanto à hipnose, a luta contínua de Catherine com sintomas não resolvidos leva Weiss a explorar a regressão hipnótica, com o objetivo de desenterrar memórias mais profundas que poderiam estar na raiz da sua condição. Essa abordagem marca o início do percurso extraordinário de Catherine na exploração de memórias de vidas passadas, estabelecendo um precedente para o estudo da reencarnação e do esclarecimento espiritual ao longo do livro. O capítulo 2 define um ponto crucial, ilustrando a transição do Weiss das metodologias convencionais para as não convencionais na procura da cura, abrindo caminho para as profundas e espirituais revelações que definem a sua viagem terapêutica. Este capítulo marca um momento significativo no tratamento de Catherine e na trajetória profissional do Dr. Weiss, à medida que os efeitos imediatos e positivos da terapia de regressão a vidas passadas começam a manifestar-se. Apenas uma semana após a sua primeira sessão de regressão hipnótica, Catherine apresenta melhorias notáveis. A sua fobia de afogamento, que durava há anos, desaparece e os seus distúrbios do sono reduzem-se significativamente, revelando um bem-estar e uma vitalidade sem precedentes. Apesar da sua formação católica, que tradicionalmente rejeita o conceito de reencarnação, Catherine não se sente perturbada pelas suas vívidas memórias de vidas passadas. Pelo contrário, essas memórias têm um propósito terapêutico, aliviando os seus sintomas. Ao testemunhar a transformação de Catherine, Weiss mergulha na literatura sobre reencarnação, descobrindo a sua presença histórica em textos religiosos e o posterior repúdio como heresia. Este capítulo ilustra uma mudança fundamental na abordagem do Weiss, que passa do ceticismo para uma consideração da validade da reencarnação dentro da prática psiquiátrica. A terapia Catherine não só alivia o sofrimento dela, como também impulsiona Weiss a explorar mais profundamente o conceito de reencarnação, sugerindo que a regressão a vidas passadas pode oferecer benefícios psiquiátricos significativos.
Assim, o capítulo 3 estabelece as bases para uma investigação mais aprofundada sobre as implicações espirituais e terapêuticas das experiências de Catherine, desafiando os paradigmas psiquiátricos convencionais. O capítulo revela uma fase transformadora na terapia de regressão de Catherine, onde as sessões transcendem a mera recordação de vidas passadas e tornam-se canais para mensagens de entidades sábias denominadas mestres. Este capítulo documenta uma mudança intrigante durante uma sessão de hipnose, na qual Catherine, falando com uma voz notavelmente alterada, transmite ensinamentos metafísicos profundos sem qualquer memória posterior dessas declarações. Estas mensagens não são reflexões pessoais de Catherine, mas são identificadas como comunicações dos mestres, canalizadas através dela para transmitir sabedoria ao Dr. Weiss. A frequência desses episódios aumenta, com os mestres a transmitir a sua sabedoria sobre a essência da vida, o propósito, a natureza da morte e a estrutura do pós-vida. Entre os ensinamentos está a afirmação do ciclo eterno da vida, no qual as almas transitam entre existências físicas e espirituais, acumulando conhecimentos, habilidades e, por vezes, hábitos prejudiciais ao longo de inúmeras vidas. Além disso, os mestres destacam a importância de virtudes como amor e paciência para superar os desafios da vida. Essas mensagens procuram oferecer consolo e uma compreensão mais ampla da grandiosidade da vida além das dificuldades imediatas. O capítulo 4, portanto, representa um momento crucial no livro, onde as sessões de Catherine evoluem de percursos pessoais de cura para revelações profundas sobre as dimensões espirituais mais amplas da existência. Neste capítulo ocorre um desenvolvimento significativo quando o Dr. Brian Weiss decide incluir a sua esposa, Carol, numa das sessões de hipnose de Catherine, com o consentimento desta e com a gravação em áudio da sessão. Este momento marca outra experiência profunda, em que Catherine canaliza um mestre que revela detalhes intrincados sobre a existência de múltiplas dimensões e planos. O mestre esclarece como os vícios e talentos inatos das pessoas persistem através de vidas sucessivas, enfatizando a natureza cíclica dos atributos e experiências pessoais. De forma surpreendente, a mensagem transmitida sugere que o principal beneficiário dessas sessões não é Catherine, mas o próprio Weiss. A orientação do mestre indica que as extraordinárias regressões de Catherine e os subsequentes ensinamentos espirituais são organizados principalmente para o esclarecimento e percurso espiritual do Weiss. Este capítulo desloca o foco para um diálogo metafísico mais profundo, retratando as sessões como uma disposição deliberada dos mestres para transmitir sabedoria espiritual crucial a Weiss. A revelação de que essas experiências vão além da cura terapêutica, servindo como um canal para a educação espiritual do Weiss, destaca uma transição importante na narrativa. As sessões passam a ser apresentadas não apenas como intervenções clínicas, mas como uma exploração guiada das dimensões e verdades espirituais. Este capítulo aprofunda o percurso espiritual de Catherine, marcando uma expansão significativa na narrativa para englobar não apenas regressões a vidas passadas, mas também interações profundas com os mestres. Esses seres sábios comunicam verdades essenciais sobre o amor, a sabedoria e o processo de crescimento espiritual. Uma revelação de particular interesse é a profunda conexão espiritual de Catherine com o Dr. Weiss, um vínculo que se estende por várias vidas e que lança luz sobre o extraordinário vínculo terapêutico que compartilham. Os mestres explicam que traços individuais, tanto virtudes quanto vícios, persistem ao longo das encarnações até serem reconhecidos e corrigidos. Além disso, introduzem o conceito de múltiplas dimensões e planos de existência, cada um correlacionado a diferentes níveis de consciência e avanço espiritual. E, acima de tudo, é revelado que as sessões de hipnose têm um propósito duplo: facilitar tanto o esclarecimento espiritual do Weiss quanto a cura de Catherine. Isso sugere um encontro divinamente orquestrado para transmitir sabedoria e impulsionar o crescimento pessoal e profissional do Weiss. Este capítulo esclarece o processo terapêutico não apenas como um caminho de cura pessoal, mas como uma viagem espiritual interligada para paciente e terapeuta, enfatizando mensagens de amor universal, perdão e a busca pelo conhecimento superior. Este capítulo apresenta uma sessão de hipnose significativa com Catherine, na qual estão presentes o Dr. Weiss e a sua esposa, Carol, com o consentimento de Catherine e com a sessão gravada para referência. Nesta sessão, Catherine recorda uma vida passada num edifício em forma de cúpula, decorado com detalhes em azul e dourado, rodeada por pessoas vestidas com longas túnicas.
Através dela, um mestre fala, dando esclarecimentos sobre a existência de várias dimensões e planos além da nossa compreensão atual. Este mestre explica também que os indivíduos carregam os seus talentos e falhas de uma vida para outra, contribuindo para o crescimento e aprendizado da sua alma. Importa notar que é revelado que todo o processo terapêutico com Catherine pode ter sido organizado para fornecer ensinamentos espirituais a Weiss. Este capítulo centra-se numa sessão crucial onde Catherine, canalizando um mestre, apresenta conceitos espirituais profundos, destacando a natureza duradoura da alma através de vidas e dimensões, e aponta para o propósito final destas sessões, servir como um meio de educação espiritual para Weiss, mais do que apenas para o benefício de Catherine. Este capítulo destaca um momento crucial na terapia de Catherine com o Dr. Brian Weiss, centrando-se na superação do medo profundo de se afogar. Este medo, como Catherine descobre através da terapia de regressão, remonta a uma experiência traumática de uma vida passada em que morreu por afogamento. Aceder a essa memória, num ambiente terapêutico seguro, permite-lhe confrontar e processar diretamente o trauma. Este processo possibilita a Catherine libertar-se do medo que foi transferido da existência anterior para a sua vida atual. A capacidade de transcender esta fobia assinala um marco significativo no seu processo de cura, evidenciando o impacto profundo que os traumas de vidas passadas podem ter nos medos e comportamentos da vida presente. Este capítulo sublinha o valor terapêutico da regressão, mostrando como esta pode oferecer um caminho para descobrir e resolver medos enraizados ao abordar as suas origens em vidas passadas. A experiência de Catherine transmite o poder curativo de enfrentar e libertar traumas que, embora originados em vidas anteriores, continuam a manifestar-se como fobias no presente, oferecendo compreensão sobre a complexa ligação entre o passado e o presente. O capítulo 9 apresenta a regressão de Catherine a uma vida passada como Erich von Marx, um jovem piloto alemão na Primeira Guerra Mundial. Sob hipnose, Catherine descreve, vividamente, voar em aviões bimotores e o combate aéreo fatal que levou à morte de Erich. Esta experiência, incluindo a manifestação física da dificuldade de respiração que Erich sentiu no momento da sua morte, exemplifica a persistência de traumas de vidas passadas na vida presente. Além disso, a recordação de Erich sobre a sua esposa, Margot, e a descoberta de que Margot compartilha a mesma alma que a melhor amiga de Catherine na vida atual, Judy, ilustra a continuidade das conexões entre almas ao longo de diferentes vidas. A narrativa explora também o conceito do percurso da alma após a morte, enquanto Catherine, incorporando o Erich, descreve uma sensação libertadora de flutuação e leveza após o falecimento, alinhando-se com descrições comuns de experiências de quase morte. Ao guiar Catherine para recordar momentos felizes da vida de Erich, o Dr. Weiss demonstra o potencial terapêutico de aceder a memórias positivas de vidas passadas. Este capítulo não apenas investiga o impacto de traumas de vidas anteriores e a natureza duradoura de relações significativas, mas também oferece compreensão sobre as experiências da alma além da morte física, sublinhando as possibilidades de cura dentro da terapia de regressão. Este capítulo transporta Catherine para o Egito em 1578 a.C., onde ela incorpora uma jovem chamada Aronda. Sob hipnose, Catherine fornece um relato detalhado da sua vida durante essa era, descrevendo as roupas, a arquitetura e a paisagem natural da época. Ela encontra-se dentro de um grandioso templo ou pirâmide, descrevendo o olho simbólico sobre a entrada, corredores extensos e uma sala de grandes dimensões, com um teto em cúpula decorada em azul e dourado. Catherine relata estar cercada por outras pessoas vestindo longas túnicas, participando de uma cerimónia ou ritual. Os relatos nítidos de Catherine sobre a vida de Aronda fornecem evidências convincentes da validade das regressões a vidas passadas para Dr. Weiss. Este capítulo explora como os detalhes específicos descritos por Catherine, como, por exemplo, as características da pirâmide e as vestes dos seus ocupantes, alinham-se com registros históricos, reforçando a credibilidade dos relatos das suas experiências de regressão. Através das memórias vividamente recordadas por Catherine como Aronda, o capítulo enfatiza a profundidade e a autenticidade das regressões a vidas passadas, destacando o seu potencial para oferecer compreensão profunda e contribuir para a cura. Este capítulo marca um ponto importante na narrativa que fortalece a realidade e o valor terapêutico das regressões de Catherine. O capítulo 11 começa com o Dr. Brian Weiss a relatar um despertar surpreendente às 3h36 da manhã, motivado por uma visão vívida do rosto de Catherine, que coincide com o momento em que ela acorda de um sonho sobre ele.
Essa sincronicidade ganha um significado mais profundo quando Catherine relata ter sonhado com o pai e o filho de Brian Weiss, pessoas que ela nunca conheceu ou sabia da existência. Esse evento, no qual Catherine descreve ter visto os familiares falecidos do Dr. Weiss juntos e felizes, proporciona um grande conforto ao médico, reforçando a autenticidade do reino espiritual e a veracidade das experiências de Catherine. Os mestres, comunicando-se através de Catherine, revelam informações pessoais sobre a vida de Weiss, incluindo a condição cardíaca do seu filho, um detalhe que Catherine não poderia ter conhecimento. Este acontecimento convence Weiss da veracidade das mensagens dos mestres e da legitimidade da capacidade de Catherine para canalizar tais informações. Este capítulo marca um momento crucial, revelando que as sessões servem a um propósito duplo, não apenas a cura de Catherine, mas também proporcionar o despertar espiritual de Weiss. Os mestres, através de Catherine, transmitem mensagens profundamente pessoais e rigorosas, solidificando a crença de Weiss na vida após a morte e sublinhando que as sessões exercem um papel igualmente importante tanto no despertar espiritual de Weiss quanto no processo terapêutico de Catherine. A terapia de regressão a vidas passadas de Catherine desdobrou-se numa rica tapeçaria de esclarecimentos espirituais que influenciaram profundamente tanto ela quanto o Dr. Brian Weiss. Esta etapa do livro parece expandir a exploração das revelações metafísicas transmitidas pelos mestres, centrando-se em temas essenciais à existência humana, a eternidade da alma, os objetivos por trás da reencarnação, a primazia do amor e da compaixão e o reconhecimento de um domínio espiritual que transcende a nossa realidade física. Essas sessões não apenas serviram como um canal para a cura de Catherine, mas também transformaram significativamente a perspectiva do Dr. Weiss, enriquecendo a sua compreensão da vida e da morte e a sua aceitação de dimensões espirituais. O capítulo 12, portanto, sintetiza as lições espirituais aprendidas, refletindo sobre como elas reformulam a nossa compreensão do propósito da vida e do percurso da alma além da morte. Este capítulo engloba o efeito profundo que as experiências de Catherine tiveram sobre o Dr. Weiss, culminando num resumo reflexivo da mensagem principal do livro, a interconexão de todas as formas de vida, a continuidade da alma e o poder transformador de abraçar o desconhecido. Por meio das regressões de Catherine, o capítulo procura oferecer uma visão coesa das verdades espirituais reveladas, enfatizando a sua relevância na busca pelo sentido e iluminação na vida humana. No capítulo 13, o autor explora eventos significativos que determinam um momento crucial na narrativa, impactando profundamente tanto o percurso terapêutico de Catherine, quanto as crenças profissionais e pessoais do Dr. Weiss. Este capítulo é caracterizado por uma análise mais profunda das revelações de Catherine sobre as suas vidas passadas, descobertas durante sessões de hipnose que desafiaram a desconfiança inicial do Dr. Weiss e os limites convencionais da terapia psicológica. À medida que Catherine relata histórias detalhadas de várias épocas históricas, com informações que ela aparentemente não poderia conhecer de outra forma, o Dr. Weiss confronta os limites do seu ceticismo científico. A precisão das descrições de Catherine e os avanços terapêuticos que acompanham a descoberta dessas memórias de vidas passadas obrigam o Dr. Weiss a reconsiderar a possibilidade da reencarnação e a continuidade da existência da alma além da morte física. A importância dos eventos neste capítulo reside no efeito transformador que exercem sobre o Dr. Weiss, levando a uma mudança na sua compreensão da consciência humana e dos mecanismos de cura. Esta exploração não apenas avança o processo terapêutico de Catherine, proporcionando-lhe esclarecimentos profundos e alívio dos seus sintomas, mas também abre o Dr. Weiss para novas dimensões de espiritualidade e para a interconexão de todas as vidas ao longo do tempo. No capítulo final de Muitas Vidas, Muitos Mestres, Brian Weiss reflete sobre como a sua vida mudou para melhor desde que trabalhou com a paciente Catherine. Ele tornou-se mais intuitivo e compassivo, graças às experiências profundas que compartilharam. Weiss fala sobre os sonhos que teve com um sábio professor espiritual chamado Fellow, que o encorajava a focar-se na compaixão no seu trabalho como psiquiatra e a ser cuidadoso ao confiar demasiado em medicamentos e hospitais. Weiss discute a necessidade de distinguir entre experiências espirituais verdadeiras e alegações psíquicas falsas e sugere a procura por uma maneira científica de comprovar quando memórias de vidas passadas são reais. Ele relembra aos leitores as ideias principais do livro. O amor é incrivelmente poderoso, as nossas almas vivem através de muitas vidas e precisamos trabalhar os nossos débitos kármicos. Ele acredita que a história de Catherine apoia fortemente as ideias de reencarnação e comunicação com espíritos.
Weiss espera que outros psiquiatras estejam abertos a estas ideias, pois elas podem ajudar a curar pessoas. Em resumo, este capítulo reflete sobre como o caso de Catherine impactou profundamente Weiss, tanto pessoal quanto profissionalmente. Ele continua a crescer espiritualmente e apela por uma abordagem mais aberta na psiquiatria, enfatizando o amor, a compaixão e o percurso das nossas almas através de muitas vidas.